Fala galera do canal do Zero, vamos passar aqui essa primeira semana do ano de 2020 a limpo, na visão aqui do seu companheiro Rafael Gá. Algumas notícias, especulações sobre indas e vindas de jogadores, as primeiras notícias, vamos começar aqui pelas primeiras medidas do Conselho Gestor. Houve até agora pouco mais de 80 demissões, né, entre funcionários e conselheiros remunerados. Ainda o Cruzeiro agora tem essa nova gestão, prometeu uma gestão transparente, será divulgado o tamanho da economia que nos cofres do clube com essas demissões. Ainda não foi divulgado, porque nas próximas 2 semanas ainda haverão muitas dispensas, muitas demissões, e o Cruzeiro administrativamente está se organizando. Muito funcionário que ganhava muito mais do que a média aí em outros clubes. Alguns cargos com funcionários em excesso que não tinha utilidade. Então a gente sabe que era uma farra do boi, o que acontecia na gestão passada, e agora essa gestão vai organizar a casa e a economia será bem grande. O presidente do conselho, Saulo Frois, está sendo enfático em dizer que o teto salarial será 150 mil, do elenco atual do Cruzeiro, mais de 20 ganham mais do que isso, e boa parte deles muito mais do que isso. Então vamos ver como que eles vão se organizar aí para entrar em acordo com todo mundo. Algumas notícias, Dedé foi procurado, já teve uma proposta, o Cruzeiro lançou uma contraproposta, essa aqui era o Vasco, agora o Corinthians entrou no negócio. O Corinthians tem um pouco mais de bala na agulha, né? E deve oferecer alguma coisa melhor para o Cruzeiro do que o Vasco da Gama, porque a gente sabe que também não está na situação financeira muito diferente do Cruzeiro, não. Então, em relação ao jogador, na minha visão, insubstituível. Dedé, se tiver inteiro como zagueiro, é um jogador insubstituível no futebol brasileiro, quiçá, no meu modo de entender, está entre os melhores do mundo, mas andou aprontando também. A gente sabe que andou aprontando no vestiário, foi um dos cabeças da demissão do Rogério Ceni. Então, o cara que tinha um conceito dele na torcida do Cruzeiro era lá em cima, hoje já é dividido até para baixo. Muitos até querem a saída do Dedé, e a gente sabe que financeiramente é difícil o Cruzeiro segurar. Mas que traga alguns jogadores, né? Faça um negócio com o Corinthians, traga um ou dois jogadores lá, o salário pago por eles, ou que cabe a nossa realidade aqui, para reforçar o nosso elenco. Outro que já está bem caminhado a saída é o Edilson, né? Já está praticamente acertado. Estava acertado com o Renato Gaúcho, a diretoria do Grêmio deu um passinho para trás em relação ao próprio Edilson, né? O fora de campo do Edilson. Então, segundo as informações, depende só do Cruzeiro liberar. Se o caso for esse, não tem problema nenhum. Ele que suma do Cruzeiro, ele é um cara muito problemático, um cara dentro de campo completamente irresponsável, que não agregou em nada a passagem dele aqui no Cruzeiro. E sem falar no negócio, né, que foi feito o Alisson para lá, no modo de ver um grande jogador, um rapaz novo, a troco de um jogador mais velho, completamente irresponsável. A gente sabe os problemas fora de campo de Edilson, então acredito que nesse ponto de vista a torcida compartilha com o meu pensamento, que suma do Cruzeiro. Vai embora o mais rápido possível, não vai fazer falta nenhuma. Outra notícia é David, né? Segundo o próprio empresário, 5 ou 6 equipes estão monitorando a situação do David. Uma delas é o Fortaleza, do Rogério Ceni. Vale lembrar que o Cruzeiro investiu a farra do boi, que era ano passado, 10 milhões nesse sujeito. No meu modo de ver, um jogador muito limitado, que no mínimo, para não entrar muito nas críticas, não tem condição, não aguentou o peso da camisa do Cruzeiro, né? O último gol dele com a camisa do Cruzeiro foi dia 20 de março. São 44 partidas, se não me engano, sem marcar um gol. Então um jogador desse não tem condição nenhuma de vestir a camisa pesada do Cruzeiro. Não aguentou. Agora, foram investidos 10 milhões nele. O Cruzeiro tem que tentar rever esse dinheiro, né? Então, parece que a medida aí vai se emprestar para algum jogador que tenha visibilidade no próximo time lá,
Porque quem sabe o Cruzeiro conseguir vender no ano que vem, na minha visão, vai tarde. Eu não quero ter o desprazer de ter que ver esse sujeito vestir a camisa do Cruzeiro, mas não. Para mim foi um dos grandes responsáveis pela queda do Cruzeiro. Um atacante que tem que ficar 44 jogos sem fazer gol, não tem tamanho para vestir, não tem bago, saco roxo para vestir a camisa do Cabuloso, não. Do Cruzeiro, não. Outra, esse aí, acho que mais especulação, foi noticiado que o empresário, o staff de Thiago Neves está na Argentina negociando a ida dele pro Boca. Isso acho que unânime, o mal que esse rapaz, que esse sujeito fez o Cruzeiro. O desrespeito, eu acho que eu nunca vi um tamanho de desrespeito com o torcedor e com o clube que esse sujeito teve. Um desagregador. Ele fez bolinho de vestiário contra jogadores, a favor de Thaís Machado, vai saber por quê. Né? Então esse é o primeiro, graças a Deus, que tem que puxar a fila. Tem que puxar a fila para ir embora. Vai tarde, de preferência para bem longe, para a gente nunca mais ter que ver a cara desse sujeito aqui em Belo Horizonte. Algumas outras medidas, agora a segunda-feira vai se representar o elenco. Eu acredito que alguns jogadores nem vão se representar. Esses vão deixar claro que não pretendem permanecer no Cruzeiro. Né? Os que se representarem vão tentar entrar num acordo aí para chegarem no teto. O presidente do Conselho do Cruzeiro foi enfático mais uma vez, falou que o teto é R$150 mil. Muitos desses jogadores, 20 no atual elenco, ganham mais de 150 e muitos desses muito mais. Então, vamos aguardar aí para ver como serão negociados aí com os próprios jogadores, né, com os empresários dos jogadores, que eles arrumem, a maioria deles arrume um outro time para jogar na temporada que vem, que eles também não têm interesse, provaram, várias não têm interesse em permanecer no Cruzeiro, que fizeram com o Cruzeiro no passado, por mim, quase todos, pode sumir, pode ir para bem longe do Cruzeiro e que vão. E que não vai fazer falta nenhuma, estrago que eles fizeram aqui no Cruzeiro, eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca mais vou esquecer. Lembrando que a folha salarial do Cruzeiro hoje gira em torno de 15 milhões, a ideia do grupo gestor aí é fazer com que essa folha gira em torno de 5, então para isso essa turma vai ter que arrumar outra equipe e que tenha sucesso esse novo gestor, esse grupo gestor e consiga livrar o Cruzeiro dessa turma de jogadores aí, vamos falar de jogadores aí do ano passado. Teve também esses dias a reunião com o Mineirão, o Cruzeiro quer saber do Mineirão, as condições que o Mineirão oferece para o Cruzeiro para a gente jogar o ano que vem. O Mineirão é a nossa casa, então a gente espera que a Minas Arena tenha bom senso e faça um contrato bom para as duas partes, porque ela sabe que a Minas Arena depende do Cruzeiro. Então a gente espera que o Cruzeiro continue jogando na Toca da Raposa 3, o Mineirão, e eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Essa nova diretoria traz credibilidade, e se tem o Cruzeiro se deve algum dinheiro para Minas Arena, vai ser pago, então eu acho que vão chegar num caminho aí para a gente continuar jogando na nossa casa. Em relação a Copinha, o Cruzeiro estreou vencendo o Trindade de Goiás. A torcida vai ter que acompanhar esses jogos, ficar bem atento, que o Cruzeiro vai precisar muito da meninada, muito da base, então algum desses pode ser aproveitados. Ontem uma bela atuação de Caio Flores, um gol, várias boas jogadas, então tem outros jogadores nesse atual elenco que vão render muitos frutos para o Cruzeiro. Né? Mas a gente tem que saber quem pode ser aproveitado para essa temporada. É urgente o caso do Cruzeiro. Então, o número 10, Marco Antônio, dizem que é um grande jogador também, que pode ser aproveitado. Então vamos ficar atentos, vamos acompanhar e torcer para essa moçada aí que faça uma boa copinha, que se integram algum deles no grupo profissional, que dê bastante frutos para a gente. A gente precisa da meninada também para fazer caixa, vender jogador, o elenco do Cruzeiro é muito velho. Né? Quem o Cruzeiro tem para vender, para diminuir esse rombo aí? Ninguém. Então agora o caminho vai ser outro. Saulo, o presidente do gestor, ontem deu algumas declarações que assustaram um pouco a torcida, apesar de a gente saber da situação do Cruzeiro, né, com a pré-falência e tal, mas ainda não caiu a ficha para muitos. Ele disse que o Cruzeiro vai ficar aí 2, 3 anos sem disputar grandes títulos e tal. E no meu modo de entender, Rafael Gá, ele está coberto de razão, tem que deixar clara a situação, pezinho no chão, a torcida tem que comprar essa ideia.
e saber que daqui a 2, 3 anos o Cruzeiro vai voltar a ser o que sempre foi. Mas agora é hora de dar um passo para trás, acreditar no time, apoiar. A torcida já está dando provas que vai apoiar. Mais de 50 mil camisas vendidas em 2 dias, né? Da Adidas. Dia 17 vai ser lançado um novo programa de sócio-torcedor. Então o torcedor está ansioso aí para saber, para o lançamento desse novo programa e vai abraçar. Vamos alcançar 150, 200 mil sócios, que a torcida do Cruzeiro vai ser fundamental para tirar o Cruzeiro desse buraco e voltar a ser o gigante que sempre foi. Voltar a ser não que sempre foi, mas voltar a ter grandes times e ser um clube respeitado que sempre foi, tanto administrativamente, um time correto, como dentro de campo, grandes equipes. Então, é isso aí. Um abraço para a Nação Azul, um abraço para a China Azul. E vamos que vamos aí, juntos, ajudar a tirar o Cruzeiro dessa. Valeu!